O que você diria se alguém te chamasse de égua de faraó ou dissesse que você tem um olho de pombo? As éguas de faraó, eu te comparo, minha querida. Você, meu amado, é branco e rosado. Os teus cabelos são como um rebanho de cabras. Os seus olhos são como das pombas, junto às correntes das águas. Gente, nada a ver, né? Mas olha, essas figuras de linguagem faziam sentido no tempo de Salomão. Já já eu te explico melhor isso. O fato é que hoje vamos mostrar para vocês as 3 fases de um relacionamento, 3 princípios da sexualidade sadia e 3 ferramentas que podem te ajudar a vencer qualquer desafio sexual. Gente, o vídeo de hoje tá top demais, então fica com a gente que você vai aprender muito. Simbora? O livro de Gênesis descreve que Adão e Eva se tornaram uma só carne. Essa expressão se refere à união física que eles tiveram. No sexo, os 2 corpos, masculino e feminino, se unem de maneira complementar, biológica e anatômica. Deus é tão incrível que até a anatomia do homem e da mulher foram como que moldados para essa união. Essa união não é apenas física, mas também emocional, social, econômica e principalmente espiritual. Efésios 5, verso 32 se refere a essa união sexual no casamento como um mistério espiritual. Mais do que apenas um ato físico, a sexualidade conjugal gera um vínculo espiritual. Ela une 2 seres egoístas e os transforma em marido e mulher, dispostos a amar e a cuidar um do outro. Isso é lindo demais. Assim como no futebol, quando acontece uma cena bonita, algo que toca o coração das pessoas, os perfis ali dos boleiros sempre publicam a frase: nunca é só futebol. Eu digo a mesma coisa em relação à sexualidade. Nunca é apenas sexo. É sempre muito mais profundo do que isso. Que coisa mais linda! Uma das maiores provas de que a sexualidade é um presente de Deus está lá no livro do Cântico dos Cânticos, ou de Cantares de Salomão, você pode escolher como chama. Esse livro ele tem um sentido secundário de representar o relacionamento entre Jesus e a igreja, mas no seu sentido primário ele expressa a sexualidade entre um homem e uma mulher. O protagonista desse livro é Salomão, que embora seja conhecido por sua poligamia, está aparentemente aqui no início do seu reinado, antes da depravação moral que ele se meteu. Usando a linguagem da realeza, do pastoreio e várias coisas comuns daquela época, esse livro ele retrata o relacionamento deles em 3 fases. A primeira é o cortejo, aquele momento onde o homem corteja a mulher, nesse caso o nome dela Sulamita. Segundo é o casamento, é a união conjugal dos 2 através de uma celebração. E o terceiro é o sexo. Uma vida de felicidade conjugal e também amor sexual. Ó, dá um print nesse esboço porque ele mostra a sequência dos relacionamentos que a gente deve buscar. Vou explicar melhor esses passos. O primeiro é o cortejo, ele representa a amizade, representa o namoro, é o momento onde vocês se conhecem melhor. Nessa fase deve se cuidar para que você não desperte o amor até que chegue o tempo. Tem muita gente que desperta o amor antes do tempo, isso é perigoso. A segunda fase é a união matrimonial, de preferência através de uma cerimônia de casamento. E a terceira fase, a última, é uma etapa de deleite, de desfruto de uma vida sexualmente feliz. Para nós hoje, essas analogias de comparar o pescoço, o nariz a uma torre, dentes a ovelhas e outras partes íntimas do corpo a animais é muito estranho, mas isso fazia sentido naquele tempo, isso fazia sentido na poesia hebraica. Eles tinham o objetivo de transmitir uma forma física o estado emocional do poeta. Então, pra gente não faz sentido, mas para eles fazia muito sentido. As torres, por exemplo, eram conhecidas por seus detalhes, por terem acabamentos bem feitos. Quando ele diz que o seu pescoço é como uma torre, não está dizendo que ela tem pescoço de girafa, não, mas está dizendo que é algo bonito, cheio de detalhes e algo que produz e que possui uma grande beleza. O livro de Cantares nos ensina a respeito das expressões mais profundas de beleza, desejo, prazer e contentamento. Por isso, seja sincero ao descrever os seus sentimentos. Como o autor desse livro fez, seja detalhista, seja profundo. Quando a gente namora, a gente faz muitas declarações de amor, mas depois que a gente casa, a gente esquece de falar o que a gente sente. Não, isso precisa continuar acontecendo. Envie uma cartinha de amor para sua esposa, para o seu esposo, seja sincero, seja profundo. Isso vai alimentar e nutrir o relacionamento de vocês. Olá, Marilene! A sexualidade é um presente para a humanidade. Ela é formada inclusive por 3 princípios básicos que precisam ser respeitados. Primeiro é a diferença, ou seja, a heterossexualidade. O segundo é a igualdade, que é a humanidade e valor. Terceiro é a exclusividade, que é o que a gente chama de monogamia. Esses princípios precisam ser preservados para que a gente tenha um relacionamento de plenitude. Ellen White comenta que quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nessa relação, o casamento é uma bênção. Ele preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. O ápice do livro de Cantares está no capítulo 8, no verso 6, onde ele compara o amor entre os dois a um selo que está
conectado ao coração e ao corpo. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é mais forte do que a morte e o ciúme exigente como a sepultura. O amor arde como fogo, como as labaredas mais intensas. A metáfora do selo realça o princípio da privacidade, da segurança, da permanência e da proteção associadas a um selo. Quando eu selo uma carta, eu garanto que só pode abri-la quem é o seu destinatário. Eu protejo ela contra a violação. Nós precisamos disso nos nossos relacionamentos. É preciso colocar um selo no nosso coração, garantindo que 100% das nossas afeições sejam dedicadas para uma pessoa só, de acordo com o plano de Deus para os relacionamentos. Isso vai proteger o bem mais valioso que você tem, que é o seu relacionamento íntimo com a pessoa que você ama. Assim, a união entre marido e mulher torna-se um modelo para refletir o amor espiritual e a união que existe entre Deus e o seu povo. O verso 6 também menciona labaredas enormes. Gosto muito dessa expressão, que pode ser traduzida literalmente como labaredas de Yahweh, ou labaredas de Javé, de Jeová, que é o nome de Deus no Antigo Testamento. O teólogo adventista Richard Davidson tem um livro excelente sobre sexualidade chamado Flame of Yahweh, a chama de Yahweh, ou seja, a labareda de Yahweh. Gente, indico muita leitura, procure aí na internet. Em outras palavras, o amor mais intenso entre homem e uma mulher, experimentado no corpo, na mente e no coração, é comparado a um fogo incontrolável que precisa ser protegido sob os limites do matrimônio. Esse fogo, ele vem do próprio Deus, que revela o seu amor e a sua presença, purificando, refinando, protegendo e iluminando os corações da humanidade. Por outro lado, muitas pessoas são queimadas por um outro tipo de fogo, um fogo desenfreado, ou seja, a promiscuidade ou abuso sexual, pornografia, estupro, traição e uma série de pecados sem fim. Isso aprisiona a humanidade. E aí você me fala, BJ, o pecado está na sexualidade? Claro que não. A sexualidade foi criada por Deus, ela não é má. Aliás, ela reflete o coração de Deus, mas a maneira com que nós lidamos com a sexualidade pode ser deturpada. O amor conjugal é um dos maiores presentes que Deus deu no Jardim do Éden. É um dos dois. Inclusive, Deus deu o amor e deu o sábado. Ele tem um alto poder de santidade, por isso proteja e viva esse dom em sua plenitude. Viva em santidade, fugindo do pecado. Deus te deu a vida para você seguir servindo do pecado, salvando do pecado e servindo no serviço. O último ponto que a lição aborda é relativo à unidade que deve existir entre nós como filhos de Deus. Precisamos ser, amar e abraçar, especialmente os que agem diferente de nós. Racismo, xenofobia, tribalismo ou qualquer outra forma de preconceito não podem existir entre o povo de Deus. Eu abro um parênteses aqui e digo inclusive que como filhos de Deus, como crentes, nós temos que abominar também a homofobia. Homofobia é a rejeição ou aversão à pessoa que é homossexual. Olha, nós temos uma posição bíblica muito clara que não apoia o homossexualismo. Inclusive, vamos falar disso nas próximas lições, mas isso não me dá o direito de rejeitar ou destratar a pessoa que tem essa prática. Não somos obrigados a aprovar e nem apoiar a prática homossexual, que a gente vai ver que não está de acordo com a Bíblia, mas nós somos filhos de Deus e temos que amar, abençoar e cuidar dessas pessoas. Somos todos carentes da graça de Deus e da misericórdia dele, por isso não é desculpa para tratar mal ninguém, mesmo alguém que não vive da maneira que nós vivemos. Precisamos de respeito e amor uns pelos outros, especialmente os que pensam e agem diferente de nós. Existe um ciclo no pecado sexual que começa com a vergonha. Eu vou mostrar isso nos próximos vídeos. A vergonha geralmente é o grande gatilho que nos leva a nos afundar nos pecados sexuais. O antídoto para a vergonha é encontrar amor e aceitação incondicional. Como igreja, nós precisamos demonstrar esse amor incondicional a todas as pessoas. Se você sofre com pecado sexual, encontre uma pessoa, um grupo, um lugar onde você possa ser sincero sobre as suas fraquezas e assim encontrar apoio para poder vencê-las. Por outro lado, se você não sofre com isso, mas faz parte de uma comunidade de fé, o seu papel é tornar a sua igreja um lugar onde as pessoas possam ser sinceras sobre suas fraquezas e assim encontrar apoio para poder vencê-las. As nossas igrejas hoje no cristianismo parecem lojas de vendas de carros usados. Todos estão ali disfarçando seus defeitos, fazem um polimento, dão um tapinha aqui, um tapinha ali para mostrar o seu melhor lado e esconder suas fraquezas e seus problemas. Gente, igreja deveria ser oficina, onde vamos quando nos sentimos danificados e quebrados. Mais do que um lugar para exibir uma perfeição fictícia, igreja deve ser lugar seguro, onde nós vamos em busca de ajuda e conserto para os nossos machucados
e as nossas feridas. Sejam pacientes uns com os outros. Quem sofre de questões relacionadas à sexualidade, tenha paciência com seus irmãos que muitas vezes não entendem ou talvez não oferecem para você o apoio que você precisa. Muitas vezes eles nem sabem como agir. Você que sofre com outras questões, tenha paciência com os que enfrentam desafios na sexualidade. Tenha empatia e entenda que você não é melhor, você apenas tem pecados diferentes dessas pessoas. Ainda em relação ao corpo de Cristo, um aspecto essencial para uma sexualidade sadia é o apoio que podemos dar uns aos outros. Deus usa pessoas para nos ajudar a ter uma sexualidade sadia. Lá em Eclesiastes 4:10 é dito o seguinte: se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Todos precisamos de alguém mais velho te acompanhando, como Paulo, mais novo, como Timóteo, e semelhante, como Barnabé. Vou te explicar melhor. Mais velho e experiente é como Paulo era para Timóteo, um padrinho, uma madrinha que seja o seu mentor, sabe, que te dê conselhos. Um discípulo é alguém que é mais jovem do que você e que você vai mentorar, apadrinhar, como Paulo fez com Timóteo, você vai fazer com essa pessoa. Semelhante é um amigo ou amiga que seja seu parceiro de luta e de vida, com quem você compartilha, a quem você presta conta, assim como Barnabé era com Paulo. Resumindo, todo mundo precisa de um Paulo, um Timóteo e um Barnabé na sua vida. Todos precisamos de pessoas com quem possamos abrir o nosso coração, ser encorajados e apoiados. E eu recomendo, inclusive, que seja alguém do mesmo sexo que você. Quem são as pessoas que você tem para te fortalecer na sua jornada? Se você ainda não tem, lhe encoraje a buscar. Olhe à sua volta, ore, peça que Deus lhe ajude a encontrar alguém que possa ser seu padrinho, sua madrinha nessa caminhada. Não lute sozinho, esteja com pessoas que te fortalecem, afinal, Eclesiastes 4:12 diz que 2 pessoas são melhores do que uma. Resumindo então, primeiro, sexo foi criado por Deus. Segundo, sexo deve ocorrer apenas depois do namoro, ali no casamento. Terceiro, seja sincero ao descrever os seus sentimentos. Quarto, sexo é caracterizado pela diferença, igualdade e exclusividade. E quinto, sexo pode ser colocado em equilíbrio com a ajuda das pessoas. Que Deus nos ajude a entender a profundidade e a seriedade do sexo. Que a gente leve esse assunto a sério, nos ajudando, nos apoiando para juntos alcançarmos a santidade tanto almejada pelo nosso Pai. Conte com o apoio de outras pessoas, apoiem-se uns aos outros, somos família, precisamos julgar menos e amar mais. Você decide ser um agente de mudança? Se sim, comprometa-se hoje a ser uma bênção e a se permitir ser abençoado por outras pessoas. Se você está assistindo isso pelo YouTube, eu quero deixar um presente para você, que é a oportunidade de participar de um grupo para te ajudar nessa jornada. Muitos sofrem com questões sexuais sozinhos e não contam com a ajuda de outras pessoas. Junto com algumas pessoas muito capacitadas, nós vamos criar um grupo de apoio a pessoas que estão em busca da pureza e da santidade sexual. Claro que a gente não consegue abraçar todo mundo agora, mas inicialmente vamos escolher algumas pessoas e posteriormente vamos trazendo e adicionando mais pessoas a esse grupo. Se você luta contra vícios sexuais, contra pecados sexuais ou quer permanecer puro até o momento do casamento, clica aqui embaixo no link que eu deixei na descrição, preencha esse formulário, faça um pré-cadastro que nós vamos ali selecionar algumas pessoas para fazer esse grupo inicialmente. Se você não for escolhido agora, permaneça firme e espera que daqui a alguns meses a gente vai abrir outros grupos e oportunizar essa participação para outras pessoas também. Enfim, queremos não apenas te falar o que fazer, mas também promover um ambiente seguro que possa lhe ajudar a permanecer firme, fiel e puro. Se você tiver interesse de fazer parte de um grupo desse, é gratuito, clica aqui embaixo, preencha aí a sua pré-inscrição e ora aí para você ser escolhido. Mas se você não for escolhido agora, fica tranquilo. Daqui 6 meses vamos fazer outros, enfim. Mas essa lição nos incentivou e tocou o nosso coração aqui do Resenha para criar estratégias para ajudar você que luta em busca da santidade e da pureza sexual. Se tiver interesse, clica aqui na descrição. Valeu! Gera um vínculo espiritual. Assim como no futebol, quando acontece uma cena bonita, racismo, xenofobia. As nossas igrejas parecem Lodra mais do que um lugar para exibir